falamos a lição número 5, vamos discutir exatamente abrir, que é o tema, né? A base, o texto base para o estudo dessa nossa em primeiro. E, capítulo 12, vamos ler o versículo 7 e depois do 10 ao 12. O versículo 7 que diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E agora do 10 ao 12 que diz: e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Agora vamos para o capítulo 14 e vamos ler do versículo do 26 ao 32. Coríntios 14, vamos ler do 26 ao 32, que diz, né? Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Amém? Então, é um EBD, apesar de ainda estarmos fazendo a transmissão, né, ainda para aqueles que não podem vir pela quantidade, mas os irmãos sintam-se à vontade a perguntar, né? É uma escola dominical, e como escola tem uma interação. É lógico que essa interação não é a mesma, né? Até por vários fatores que dificultam, mas os irmãos quiserem perguntar, fazer um comentário, façam daí, que aqui eu reproduzo para os irmãos que estiverem em casa a pergunta ou o comentário, né? Porque, obviamente, ele não vai captar a sua pergunta. Então, o estudo da lição, né, de hoje, né, concentra-se nos chamados dons de elocução. E os dons de elocução, né, eles se classificam em 3 dons específicos, né, que são os dons de profecia, os dons de variedade de língua e os dons de interpretação de língua. Então, é um tema extremamente importante para a igreja de hoje, né, se debruçar, porque há muita confusão, né, acerca dos dons. E não é de hoje. A gente está vendo aqui o próprio apóstolo Paulo, ele dando essa orientação para os irmãos lá em Corinto, né, porque muitos, às vezes, se desarrumavam acerca disso. E aí o propósito desses dons, né, de elocução, que entra a profecia, dom de língua estranha, de interpretação de línguas, né, variedade de línguas, na verdade, e interpretação,
O propósito, né, desses dons, como boa parte dos dons, é exatamente edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Edificar, confortar, exortar e consolar, né? Veja lá em 1 Coríntios 14, a gente leu ele agora há pouco. Quer dizer, o capítulo, né? Mas o versículo não. O versículo 3, 1 Coríntios 14, 3, ele diz exatamente assim: entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas, não é? Então, os dons de elocução são manifestações sobrenaturais que vêm de Deus, obviamente, e não podem ser utilizados na igreja de forma incorreta. E se existir de forma incorreta, cabe a nós, né, corrigir. E aí, a lição, ela dividiu os dons, né, o estudo dos dons de elocução em 3 partes. Primeiro, o dom de profecia, né? E aí o que vem a ser o dom de profecia. Então, o dom de profecia, que Paulo relatou aqui em 1 Coríntios 14, refere-se, dom de profecia, a mensagens espontâneas, inspiradas em Deus, logicamente pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve. Então, quem está profetizando, ele sabe qual é a língua que ele está profetizando. E quem está ouvindo também sabe. É a língua nacional. É a língua, se está profetizando aqui no Brasil, ele vai profetizar em português. Se ele estiver profetizando na Alemanha, da mesma forma, vai profetizar no alemão. Então, a profecia, você tem que saber. Quem fala sabe qual é a língua e quem ouve também, não é? E aí o objetivo, como a gente já viu, do dom de profecia, não é? É exatamente edificar, exortar, consolar a pessoa a quem a mensagem está destinada. Amém? E aí profetizar, veja, é importante ter cuidado, porque profetizar não é simplesmente desejar uma bênção a uma pessoa. Eita, rapaz, como era bom que fulano acontecesse isso com ele. Veja, isso não é profecia. É diferente. Profecia é uma coisa, é desejar uma bênção ao irmão é outra, não é? Pois essa não é a finalidade da profecia. E aí a gente sabe, não é? Infelizmente, que por falta de ensino, que muitas igrejas hoje têm negligenciado, não é? A palavra de Deus, nas próprias igrejas, o estudo de EBD. E aí a gente tem várias aberrações, não é? Que aparecem, enfim, e muita gente usa de maneira incorreta esses dons, não é? E aí não são poucos os crentes e as igrejas que acabam sofrendo as consequências dessas falsas profecias. Tem muita gente que se levanta, né, para falar como se fosse um profeta e não é um profeta, né? Não tem o dom de profecia. Quem fala em profecia é quem tem dom de profecia. Entende? É diferente da função de profeta, que existia no Testamento, mas que é a mesma relação. Porque qual era a função do profeta? Falar ao povo, ser o mediador entre Deus e o povo. Isso era o profeta. Com Cristo, né, e com a vinda do Espírito Santo, Jesus, ele entregou à igreja os dons. E um desses dons que ele deu à igreja é o dom de profecia. Então você pode ter o dom de ensino, mas não ter o dom de profecia. Então quem fala em profecia é quem tem o dom de profecia. É assim que a Bíblia ensina, né? E aí a gente sabe que muitos, né, têm sofrido com essas falsas profecias nas igrejas. E apesar de exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias da igreja local, a Bíblia nos orienta que a gente tenha que examinar tudo, julgando e discernindo pelo Espírito Santo o que está por trás de cada mensagem, né? Então eu comentava numa das lições passadas que teve um pastor que se levantou, né? Sei que estava rolando nos vídeos do WhatsApp que aconteceu um negócio no Brasil, não foi um dia de morte, não foi? Na verdade, aquilo é profecia, ele é profeta? Não é. Então, aquilo aconteceu? Não aconteceu, né? Não sei, eu não me lembro muito bem, mas parece que ele pediu para ungir, foi as portas. Vocês lembram disso? Estão lembrados ou não desse fato? Ele pediu para fazer o quê?
que ia passar o anjo da morte, não sei o quê, não foi? Ele profetizando para o Brasil e tal, que ia acontecer. Aconteceu o quê, irmão? Pelo que eu saiba, não aconteceu nada. Porque assim, eu nem estava sabendo disso. Eu disse, Deus esqueceu de me avisar. Porque algo do tipo, como aconteceu lá em Israel, quer dizer, os hebreus eles estavam, né, no Egito. Eles estavam no Egito. E quando o anjo da morte ele ia passar na 10ª praga, Deus avisou a todo o povo, não foi? Ou ficou alguém sem saber? Ninguém ficou sem saber. Quem não ungiu foi porque não quis. Então, como é que vem uma profecia dessa que teve irmão que nem soube? Como é que o anjo da morte entrar na casa da pessoa? Mas, rapaz, Deus nem me avisou. Você acha que isso é profecia? Então, tem muita gente se enganando, não é? E se atropelando. Exato. Eu nem me impactei com isso, mas eu acredito que deve ter irmão que deve ter se impactado e eu nem me impactei. Eu disse, meu Deus, eu nem sabia disso, como é que ia ser? Não é? Eu acho que o compromisso de Deus era avisar todo mundo, né? E como é que os crentes que um monte não sabia? Então tem muita gente se utilizando de dons e não tem nada de dom. Cabe à igreja avaliar a partir de quê? A partir do uso correto da Bíblia. É o que está dizendo aqui. A Bíblia nos orienta que a gente examine tudo, julgando e discernindo, através do Espírito, o que está por trás de cada mensagem. E aí o dom de profecia, ele é tão importante para a igreja, que o apóstolo, ele exortou a sua busca. Não é? Veja lá em 1 Coríntios 14, o versículo 1. A gente leu 3, agora o versículo 1 que diz: segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais. Contudo, especialmente o dom de profecia. Então, Paulo, ele faz assim, não é? Uma exortação um pouco mais especial acerca do dom de profecia. Então, o exercício do dom de profecia, né? O exercício desse dom, ele tem que ser, né, observado, né, de acordo por ordem e os cuidados no culto. Veja lá o versículo 40, ainda nesse texto. O versículo 40 do texto, né, que é o último versículo, ele diz o quê? Porém, que tudo seja realizado com decência e ordem. Sem bagunça, sem atropelo, sem ninguém estar todo mundo, 10 profetizando ao mesmo tempo. É o que o apóstolo vai dizer, né? Se tiver 2, o terceiro se sente, por favor. Deixe os outros 2 profetizar primeiro. Né? Então, tem uma ordem, né? Tudo com ordem e decência. Então, os crentes em Corinto, eles deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e a origem de onde elas procedem. Veja o versículo 29 agora. O versículo 29 do mesmo capítulo 14, tá? Que diz assim: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem com zelo tudo que foi dito. Então tem que julgar. Julgar tendo como base a palavra, né, do Senhor. Então, julgar. E aí a gente sabe que esses dons, né, eles têm 3 fontes distintas. Deus, a profecia ela vem de Deus, a profecia pode vir do homem, a profecia pode vir do diabo. Né? A que a gente quer, logicamente, que é a profecia que vem de Deus. Mas ela pode ter essas 3 fontes, Deus, homem e o diabo. E aí devemos nos cuidar, pois a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, né, ela mostra a ação de vários e vários falsos profetas. Né? E o Senhor Jesus ele nos alertou, lá em Mateus 7,15, escute, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então tem muito falso profeta misturado dentro das igrejas, enfim, de todo tipo, né? E a gente precisa tomar cuidado. E a gente só consegue tomar cuidado se a gente tiver o mínimo de conhecimento da palavra do Senhor. Caso contrário, a gente vai ser enganado, né? E aí, qual é o propósito da profecia? A profecia, ela contribui para a edificação do crente, da igreja, né? E aí existe, né? Ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução e, em especial, esses dons de profecia. Então, a igreja de Cristo deve ser conduzida segundo a própria Bíblia, as Escrituras, né? Pois essa a gente sabe que é a inerrante palavra do Senhor. Então, muito cuidado, né? E a gente precisa estar avaliando quem é que está falando, qual é o crivo acerca dos dons de profecia. Então, a gente precisa, como diz
como diz o versículo 29 de Coríntios 14, quando alguém estiver falando, 2 ou 3, os outros julguem com zelo, né? Também a gente não pode ser afrontar, né, de qualquer forma, mas julgar o que está ali com zelo, né? Com zelo, com cuidado, tudo que foi dito. O segundo dom, a gente falou de dom de profecia, agora a gente vai falar rapidamente do dom de variedade de línguas. Tá? Então, o que é esse dom? Veja, o dom de profecia, você profetiza, quem profetiza e quem escuta, escuta em que língua? Na língua nacional, né? Na língua vernáculo, ou seja, a língua que você fala. Já é diferente do dom de variedade de línguas, né? Então, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante ele não entende, tá? Para fins, não é, de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Então, quem fala em línguas, quem tem o dom de variedade de línguas, fala para fins de louvor, oração ou transmitir uma mensagem a alguém, à igreja, tá? Então tá aí o que é o dom de variedade de línguas. E aí qual é a finalidade do dom de variedade de línguas? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. Quem fala em variedade de línguas, não é? Você está inicialmente se edificando, não é? Veja o versículo 4 aí. Eu acho que a gente leu ele, não estou lembrado. Acho que não, a gente não leu não. Capítulo 14 ainda, viu? De Coríntios. Capítulo 14 de Coríntios, o versículo 4 que diz, né? Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Então veja a diferença. Quem está profetizando para o povo, para a igreja. Quem está falando em língua, quem profetiza está edificando a igreja. Quem está falando em língua está edificando a si mesmo. É o que a palavra de Deus está dizendo aqui em 1 Coríntios. Diga lá, pastor. Exato. Edifica a si mesmo, né? Para a pessoa, né? E essa edificação pode ser um restauro, né? Edifica, a gente pode pode ser uma espécie de limpeza. Quando você fala, você está, né, vamos dizer assim, se beneficiando, né? É uma limpeza espiritual para você, né? É o que a Bíblia diz, assim, quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica, né? Mesmo sabendo que se edifica, pode ter algumas conotações, né? Então, as línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Não edificam, né? Elas são para a devoção espiritual, né, do crente que recebeu o dom. Então, é isso que talvez haja muita confusão, porque quem recebe dom de profecia, ele recebe, o profeta, ele não falava para ele falava para o povo. Convertei-vos, se endireitais, andai no caminho do Senhor. O profeta fazia isso, era para a igreja. A profecia de hoje é a mesma coisa, né? Ou seja, quem tem o dom de profecia, este dom, ele edifica a igreja. Agora, quem tem o dom de língua, é algo pessoal, é para você. Então, se você recebeu, Deus ele vai estar lhe edificando. Você, quando estiver falando, você vai estar se edificando. Por isso que em alguns momentos a Bíblia fala que se você falar no seu quarto, se você falar em silêncio, você não vai estar trazendo nenhum problema, porque é para você, né? É edificação sua. E aí a gente sabe que existe a atualidade dos dons, né? E é preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo da época dos apóstolos, né? Da era apostólica, tá? Então, no dia de Pentecostes, todos os crentes ali reunidos, eles foram batizados com o Espírito Santo e falaram em outras línguas. Mas a gente sabe que isso não parou. Esse dom de variedade de línguas, ele continua, né,
até o dia de hoje. E o terceiro e último tópico da lição, para a gente já ir para a parte final, falamos de profecia, variedade de línguas e interpretação, né? Interpretação de línguas. Então, qual é a definição aí do dom de interpretação de línguas? Você pode falar em línguas, mas você pode nem entender. Quem tem o dom de falar em línguas, tem o dom de falar em línguas. Quem tem o dom de interpretar, tem o dom de interpretar. São dons. Então, a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar aquilo que se ouve na língua que se fala. Então, se alguém falou em línguas, por isso que a Bíblia diz assim, assim, o dom de variedade de línguas, ou as línguas estranhas, é uso pessoal, né? Mas se você for falar, a Bíblia aconselha, né, que haja alguém que interprete aquilo ali. Porque imagine se eu estivesse aqui pregando para você, é basicamente o mesmo sentido. Se eu estivesse pregando para você aqui o estudo em inglês, em alemão, né, em mandarim, assim, o que é que os irmãos já estavam todo mundo mexendo no celular, vendo aí alguma coisa, porque não estavam entendendo nada. Então, basicamente, de modo geral, tá, o dom de línguas é isso. Então não adianta você estar, irmão, no culto todo falando em línguas, porque os irmãos, quem é que vai entender? Não é? Então, se existe alguém que tenha o dom de interpretar, aí ele vai interpretar, olha, a igreja, não é? Receba que tá isso, isso e isso. Ele vai dizer para a igreja, aí a igreja vai entender. Amém, vamos orar, vamos fazer isso. Caso contrário, a gente vai ficar sem entender. Por isso que na igreja de Corinto havia desordem, nesse sentido, o que Paulo está falando é isso. Havia desordem no culto em relação aos dons espirituais. E aí Paulo, o que foi que ele fez? Ele advertiu a igreja de Corinto. Que ele diz o seguinte, e se alguém falar em língua estranha, lá em 1 Coríntios 14, 27, 28, olha o que ele está dizendo. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3. Porque imagine 5 está falando língua estranha ao mesmo tempo. Na visão de Paulo, ninguém vai estar entendendo nada, vai estar meio confuso. Então, faça-se isso por 2 ou quando muito 3. E por sua vez, para que haja, e por sua vez, e que haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, veja, quem está dizendo isso não sou eu não. Se não houver intérprete, Paulo diz, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Se não tem intérprete, o que você vai estar falando, alguém vai estar entendendo? Não. Se ninguém vai estar entendendo, então fale para você mesmo. É isso que Paulo orienta. Que em Coríntios havia essa confusão de 3, 4, 5 está falando, não havia quem interpretasse. Eu sei que isso é um tanto polêmico, né? Essa questão, porque eu não sei se não sei se teologicamente tem uma diferença entre a Igreja Batista brasileira e a Igreja Batista renovada, né? Tem essa diferença, né? Eles também, a Igreja Batista brasileira, também acredita no Espírito Santo, acredita também em línguas, né? Só que eles não aceitam a manifestação, né? Nem quando há interpretação. Eu sei. Entendi. Que... De Deus, né? Que tem um dom. E não tem, né? De manifestar os dons, né? Foi coibido, né? 2 dons sem ter, né? O de língua e de variedade, né? Tem o que fala. Existe, claro.
que interpreta. Sem existir, né? Sim. Paulo não está reprovando isso. Ele está reprovando a bagunça, né? A desordem. Essa, a mensagem profética, é essa que interessa a igreja, né? É o que, Gel? Ele disse que ia passar do quê? Então, são o que se chama de cessacionistas, porque para eles esses dons cessaram lá no período apostólico e não tem hoje na atualidade. A gente da Igreja Batista Renovada, a gente acredita que esses dons eles ainda continuam, né? Amém. Então, a escola dominical é muito importante porque ela tem esse aspecto. Não é o aspecto da profecia, é o aspecto do ensino. Porque o profeta, quando fala, é Deus usando aquela pessoa, é Deus falando e ninguém pode falar, só escutar. Mas no caso da didática, do estudo, do ensino, a gente pode comentar e discutir, né? É importante estar discutindo esse assunto, por quê? Porque nós somos de origem batistas, não é? A nossa origem é a origem batista. Então veio a renovação. Então, com esse movimento chamado de renovação espiritual, que alcançou não só o Brasil, mas o mundo, muitas igrejas, não apenas batistas, mas presbiterianas, congregacionais, também se renovaram. É tanto que existe grupos que se renovaram, e aqueles grupos que não aceitavam, eles permaneceram. Então nós, por exemplo, fomos um grupo que saímos da Igreja Batista da Convenção Brasileira, né? A história, de fato, é uma história, no começo, muito triste. Jessivan já deve ter escutado, Noêmia, Necíssimo, de mais algum tempo, assim como eu, né? Deve ter escutado já a história de pastores que tiveram, por exemplo, a sua mobília tirada de dentro da igreja, porque ele morava na casa pastoral, e ser colocado na rua mesmo. E ser colocado na rua e ele não poder mais entrar na igreja. Então, houve muito problema com relação a isso. Foi tanto que surgiu hoje, né, o pastor Rosivaldo de Araújo, que já em memória, essa canção que nós cantamos, Obra Santa do Espírito, né? Essa canção veio para ele num momento de muita dor, de muita tristeza.
porque muitos irmãos, como Enéas Tognini, né, e tantos outros que foram justamente os precursores da renovação espiritual, e para nossa alegria, a renovação espiritual, isso até onde eu conheci, ela começou praticamente aqui em Pernambuco, com a figura do pastor Rosivaldo de Araújo. Né? Então, é uma história muito bonita, que eu acredito, Wendel, que eu acho que em algum momento eu vou buscar uns materiais, né, para a gente trazer para os irmãos, porque eu sou batista, né? A gente muitas vezes se converte e não sabe porque o Espírito Santo nos trouxe ou para a congregacional, ou para a brasileira, ou para cá, mas é importante que você conheça a sua história. Conheça a sua história, né? E hoje, graças a Deus, não existe mais essa diferença, né? Quando eu vou já lhe passar a oportunidade, quando nós começamos com o CIPEL, que o CIPEL começou com eu sendo o inaugurador do CIPEL, então foi um momento assim de muita alegria, inclusive o pastor Valdomiro dizia, pastor, isso que está acontecendo é algo muito histórico, porque muitas igrejas tradicionais não se juntavam com os renovados por causa dessas questões. E hoje nós temos, essas questões acabou, se tornou obsoleta. Passado, né? Passado. Então hoje a igreja, nesse sentido, ela amadureceu, tanto a renovação, porque os de renovação entendem que não são melhor do que os batistas da Convenção Brasileira, nem eles, nem os tradicionais. Hoje a gente nós caminhamos juntos, né? São poucas pessoas de algumas denominações que se julgam de fato diferente de nós. Mas são poucos, mas nós não nos julgamos diferente deles, isso é o que importa. Amém. Então, concluindo, voltamos, né, para a EBD, que bom que a gente tem essa participação. A gente não pode desprezar, né, esses dons, os dons de elocução, né? O dom de profecia, o dom de falar em línguas estranhas. A gente não pode desprezar o dom de interpretar. Enfim, então, contudo, né, que a gente possa fazer conforme a gente lê o texto lá em 1 Coríntios 14, né? Que a gente possa fazer com sabedoria, com decência e com ordem. Era isso que o apóstolo Paulo estava orientando o povo lá em Coríntios. Amém? Então, graças a Deus por mais um EBD, voltamos ao modelo presencial, pelo que tudo indica, foi muito bom. E vamos orar encerrando, né? Hoje a gente discutiu a lição de número 5, os dons de elocução, falamos sobre profecia, dom de variedade de línguas e dom de interpretação. Amém? Vamos orar encerrando, para que na sequência, não é, a gente dê continuidade ao nosso culto, não é, o culto da família. Amém? Os irmãos agora vamos orar, os irmãos podem curvar suas cabeças para a gente agradecer por esse momento. Amém? Deus Santo, Eterno e Maravilhoso, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que tu nos concedeste de estar na tua casa, assistindo e cultuando a EBD de forma presencial. Aqueles que não puderam vir, mas que o Senhor também os contemple com esse estudo e os abençoe com entendimento. Continua abençoando a tua igreja e continua abençoando a Igreja Batista Nacional de Coqueiral. Esta é a oração que fazemos, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.